Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter e nesse vídeo aqui te contar sobre tudo que foi dito no vestiário colorado depois da derrota para o Palmeiras. Por exemplo, José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol, foi para a entrevista coletiva dizer que Roger ainda é o treinador e será o treinador do Inter no Clássico Grenal. Por óbvio, ele não garantiu e não faria nenhuma diferença se garantisse que o Roger ia permanecer até o final de seu contrato em 2026. Porque isso ninguém tem como confirmar. Roger perdendo o clássico e daqui um pouco se aproximando de um Z4 muda tudo. Mas a primeira e importante informação é, se tu tá achando que pode ter alguma mudança, não importa, é Grenal, já teve lá atrás o 5-0, o Inter tem que mudar? Não vai acontecer. A direção foi categórica. Roger permanece e vai comandar do estádio Beira-Rio domingo o clássico contra o Grêmio. Aí depois desse dia é outra história. Esse vídeo é pra Zapay. Quer pagar teu IPVA, licenciamento, multa, alguma restrição veicular que tem no teu carro, no teu ônibus, na tua moto, no teu caminhão? A Zapay tá aqui para te ajudar. É um app que para baixar é grátis, para consultar tudo que tu tá devendo pela placa do teu veículo também não custa nada. Aí sim, apareceu o valor lá, 1.000, 2.000, quantos mil forem, tu tem que pagar, dá para parcelar em 12 vezes no cartão de crédito. E usando meu código JBFilho20, tem 20% de desconto nas taxas desse pagamento. Baixa na descrição no primeiro comentário, dá uma olhada para tu entender como é que funciona, porque eu te garanto vai valer a pena. Bom, o Bisol começou dizendo que é vergonhoso um resultado dessa natureza, e eles se indignam com a postura e com a capacidade de mobilização dos jogadores dentro de campo, e que o que foi apresentado lá não representa o Internacional. Perder faz parte, não pode perder da forma que eles perderam, segundo o Bisol. Ele disse, tinha que ter mais ímpeto, tinha que ter mais postura, e não foi o que os jogadores mostraram. Mas tem uma oportunidade de reverter a situação no Clássico Grenal. O futebol é assim, já tem um Grenal na sequência, o Inter vê o Clássico como uma oportunidade para mudar tudo. E por isso o Roger se mantém treinador do Inter. Ele até entendeu quando alguém perguntou sobre mas o que se pode colocar para a torcida? Por que a direção mantém o Roger? Qual é a explicação? Qual é a situação? Ele falou, olha, o diagnóstico da direção é que o trabalho no dia a dia é bom e que ainda há espaço para crescimento. E ele fala, ele sabe que eles não estão conseguindo essa evolução, esse crescimento dentro dos jogos. E isso indica que o Inter tem que trabalhar mais. Mas que no dia a dia, nos treinamentos, nas atividades que a torcida não vê e que também a própria imprensa não está podendo ver, tem coisa boa acontecendo e que por isso o Roger permanece. Eu achei interessante, aqui vai aquelas famosas palmas para os colegas de imprensa que pressionaram ele, o Ernest, todo mundo, a Nani Quemelo e tal, o pessoal querendo entender o seguinte, olha, peraí, mas tem que ter alguma explicação, porque o que importa é o jogo, e no jogo não está acontecendo. Enfim, Roger também falou, e basicamente o Roger foi perguntado sobre, olha, Roger, o que tu fez que não aconteceu? E ele disse, olha, tudo que foi treinado pelo Internacional, em 3 minutos tinha acabado. Ele disse, não dá para colocar o que nós treinamos como se fosse uma coisa que, olha, não deu certo o treinamento do Inter nos 12 dias de parada da data FIFA, porque em 3 minutos com o gol do Palmeiras acabou. Mas diz que vai cobrar atitude de todos os jogadores e cobrar também que se trabalhe mais forte durante a semana, porque tem Clássico Grenal. Ele entende o torcedor, mas garantiu que também estão irritados com o placar elástico do primeiro tempo, acha que no segundo tempo conseguiram pelo menos estancar o que seria muito pior, e achei interessante que o Roger não comemorou o seguinte, olha, achamos um time no segundo tempo, hein? O segundo tempo foi 1-0 pro Inter, o Inter fez o gol com o Carboneiro e parou de tomar gol. Não. Ele não acha isso, tá? Ele foi muito claro dizendo que é estancar o que foi pior. Diz que está ali falando como treinador do Internacional, que os dirigentes estavam ali para garantir isso, e de fato depois o Bisol foi ali confirmar que ele permaneceria, que a sua função é continuar achando alternativas para o seu trabalho. Pediu desculpas pro torcedor pelo placar elástico, que não dá para tomar 4 gols num primeiro tempo, que isso é inadmissível, independente de quem seja. Diz que não pensou no Internacional jogando mais fechado por ser um Palmeiras. Alguém vai pensar, por que não retranca o Inter? Ele disse, não pensei, eu tentei jogar com velocidades, com o Vitinho de um lado, com o Carboneiro de outro, mas que não deu para ver absolutamente, não deu para saber se isso deu certo ou errado, porque com 3 minutos tu tomou um gol, acabou tudo, desmancha. E aí ele disse, olha, o sistema defensivo do Inter está demonstrando instabilidade, agora o Roger não tem mais como. Recentemente, a competentíssima Nani, da Rádio Inferno é Meu Destino, perguntou para ele, Roger, olha só,
o teu time tá tomando muitos gols. Ele disse, não tô tomando muitos gols, eu tomo gols em todas as partidas, mas não é 3, 4 gols por partida. Pelo amor de Deus, né? Se isso é desculpa, mas tudo bem. E agora ele não teve o que falar, porque o Inter, além de tomar gol em mais uma partida, tomou um lote. E ele falou, ó, os 2 primeiros gols do Palmeiras, o primeiro foi um bate-rebate, de bola parada, escanteio, né? O segundo, 3 minutos. O segundo é uma saída do Inter, que o Inter tá saindo, perde a bola, leva o contra-ataque, de uma tentativa de contra-ataque, ele falou, e aí depois tá 2-0, descambou, tomaram gols, porque tava todo mundo, né, daquela história tu já tá baqueado e tal, e aí as coisas vão piorando. O Rocher também falou, o Alan Patrick falou, na saída de campo, mas nada demais, o Rocher deu entrevista coletiva. Diz que é lógico que eles estão doídos, planejaram um jogo, mas que tomaram um gol muito rápido e aí não saíram do jeito que eles queriam. Falou que foi uma derrota dura, que eles não podem competir dessa forma, que é quase dizendo não competimos, que admitiu que errou no jogo de hoje, que ele sabe que de novo errou, tem que admitir isso, mas que não tem outro jeito, que tem que trabalhar. O Rocher admitiu uma falha no jogo de hoje, talvez tenha mais, talvez tenha até umas 3 falhas dele, tá? Mas que depois desse resultado contra o Palmeiras, o Clássico Grenal passa a ter mais peso para os jogadores do Internacional, que eles sabem o resultado, o quanto que significa um Clássico Grenal no Rio Grande do Sul, e que agora o Inter vai ter que ir pela vitória, seja ela como ela seja. Foi essa a expressão. Seja como seja, temos que ir pela vitória. Que temos que ir pela vitória. Eu tô colocando aqui as frases dele para o torcedor entender, mas que é como diz, não importa como, nós temos que vencer o Clássico Grenal. Acha que o Inter baixou a concentração contra o Palmeiras, teve 3 falhas seguidas, e aí, cara, contra o Palmeiras tu tem 3 falhas, velho, são 3 gols, um atrás do outro. E isso precisa melhorar. No segundo tempo, baixaram as linhas, fecharam melhor as situações e tiveram um pouco mais de vergonha na cara também. Sim, o Rocher usou vergonha na cara para definir a situação do Inter. Até por isso, o fato do Roger dar pancada nos jogadores, o fato do Bisol, principalmente, dar pancada nos atletas e terceirizar tudo nos atletas, bom, o Rocher pelo menos colaborou com essa versão, o Rocher não se escondeu, porque poderia ser assim, os dirigentes deram uma lenhada, os jogadores não vão gostar, vão ficar de beicinho, vai ficar complicada a situação. Não, o Rocher pelo menos foi na mesma linha de vergonha na cara. Sobre discussões, para quem não viu, nós tivemos algumas discussões em campo. O Vitão com o Carboneiro, porque o Carboneiro, depois do gol, demorou para voltar e tal. Acho que foi depois do gol, não lembro, tá? Mas o Carboneiro e o Vitão discutiram, o Vitinho e o Alan Rodrigues também. E ele falou, gente, as discussões acontecem com jogadores normalmente. Ele falou, é óbvio que o melhor é estar ganhando e não ter discussão, é óbvio. Mas quando tu tá perdendo, tu vai ter discussão. E faz parte, as cobranças são para melhorar. Então isso não é um problema pro Rocher, isso não é uma coisa que, para se preocupar. Não, pelo contrário, tá cobrando para ver se consegue melhorar a situação do Inter de alguma maneira, é até positivo que isso aconteça, embora ele não tenha falado exatamente com essas palavras, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.